Bom, para fechar aí, a gente vai com o Rodrigo agora, que ele vai falar um pouco do Antus e como é que o Antus consegue gerenciar ambientes de containers na nuvem, on-premise e também híbridos. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem aí? A gente está sem o áudio do Rodrigo aqui. Oi, vocês me escutam? Opa, estamos ouvindo, Rodrigo. Boa Boa tarde, tarde. boa tarde a todos, a todas. Queria agradecer o convite para participar desse evento da SET aqui, está contribuindo com a comunidade de mídia aqui do Brasil. Eu preparei uma apresentação para falar um pouco mais do Antus, que é a plataforma de modernização aqui do Google. E vou tentar fazer algum paralelo aí das apresentações que a gente teve do César e do Eliésio. Tá? Então, se puder colocar a apresentação aí no ar, por favor. Bom, o Antus, ele é um produto do Google, né, que foi lançado em 2019, né, e o objetivo dele é ajudar você, né, a permitir a construir e gerenciar aplicações híbridas e multi-cloud. Né. E quando eu falo híbrida, é uma aplicação, por exemplo, que parte está no ambiente on-premise, parte está no ambiente da cloud pública, e também multi-cloud, né? Então, permitir que você gerencie aplicações nas clouds públicas, né? E a ideia é, uma vez que você construir essa aplicação, né, utilizando o container e Kubernetes que o César e o Eliésio já falaram, você consiga rodar em qualquer lugar, né? Seja na cloud pública, no Edge, né, ou no ambiente on-premise. O Antus ele é baseado em Kubernetes, né? Então ele basicamente gerencia diversos clusters de Kubernetes em ambientes heterogêneos, né? A grande proposta dele é você ter um ambiente centralizado de gerenciamento desses clusters, né? Então, uma vez que você tem clusters que estão no ambiente on-premise, seja por já ter feito um investimento nesse ambiente e querer modernizar as aplicações no próprio ambiente on-premise, seja na cloud pública, se você não tiver uma ferramenta para gerenciar isso de forma única, né, você tem que fazer isso de forma separada. E uma vez que você tem 10, 20, 50, 100 clusters, pode se tornar uma tarefa difícil, né? Então, o Antus, né, ele surgiu, tem uma história por trás disso, né, e até um pouco parecida aqui com a história muito bacana que o César falou do Tsuru na Globo, né? Lá em 2003, no Google, um time de engenheiros lançou o Borg, que é um conceito de certa forma similar ao do Tsuru, né? Uma vez que lá já em 2003 aplicações distribuídas já era uma realidade, né? Então quando eu falo aplicações distribuídas é uma aplicação que ela não consegue rodar sozinha numa máquina só para suportar a demanda de usuários e requests que ela tem que se distribuir entre diversas máquinas. Esse problema de gerenciar clusters começou ali e o Google criou o Borg e ele existe até hoje, né? Até hoje, quando você vai lá no Google Cloud e sobe uma máquina, você está schedulando um job do Borg e ele sobe um container, né? Então, nossas VMs, elas são containers, né? E o Google, assim como o próprio time da Globo, que o César falou que contribuiu para os projetos open source, o Google contribuiu muito, inclusive, para a criação do conceito de container no kernel do Linux. Isso foi entre 2006 e 2008. E em 2013, o Google, alguns engenheiros do Google que trabalharam no Borg,
eles criaram um projeto que é o Kubernetes, um projeto open source, né? E o Kubernetes ele cresceu muito, né? Hoje são muitas, mais de 1.000, 2.000 pessoas do próprio Google que contribuem ainda para o Kubernetes, né? E também ele utilizou, né, o conhecimento que já tinha criado em Kubernetes para criar alguns produtos dentro do Google Cloud. Um deles é o Kubernetes Engine, né? E agora, em 2019, a partir do momento que diversas empresas começam a utilizar, né, Kubernetes em ambientes heterogêneos, e pegando o feedback, né, dos próprios clientes do Google, o time criou o Anthos, né, que é para ajudar a gerenciar todo esse ambiente em múltiplos locais, né? Eu vou falar um pouco dele aqui. Tá? Tem aqui também alguns projetos, outros projetos open source, né, que o Google contribuiu, o Knative, que é um conceito de serverless, né, basicamente você fazer o deploy das suas aplicações sem estar se preocupando com os servidores que estão suportando ela, né? Basicamente você faz o deploy dela e ela escala. Não é tão assim, principalmente se você tiver aplicações direct to consumer, né, que tenham um fluxo muito grande de usuários, você tem que se preocupar de alguma forma, mas com certeza o custo de gerenciar a infraestrutura diminui muito, né? E o Istio também, que é uma tecnologia, eu vou falar um pouco mais também, para gerenciamento, a partir do momento que você quebra o monolito e precisa gerenciar esses diversos serviços, né, como você faz o traffic managing, o gerenciamento de tráfego, de load balance dentro desses microserviços, como você aplica regras de segurança para esses microserviços se conversarem, né? E como você observa tudo isso, né? Que é a observabilidade, né? Você faz o monitoramento e o logging disso, né? De uma forma centralizada. Então aqui os principais componentes aqui do Anthos, né, para fazer esse gerenciamento de multiclusters, é na parte de desenvolvimento de aplicações, né? Então a gente tem o Cloud Run, que é esse serviço serverless baseado em Knative. Você consegue fazer o deploy dele em ambientes heterogêneos, não só dentro do Google, né, no ambiente on-premise. A parte de Hybrid AI, a parte de Marketplace Cloud Build, que eu vou falar um pouco mais na frente. A parte de gerenciamento, né, o console de gerenciamento desses clusters, né, você tem um single pane of glass para você gerenciar isso, a parte de operação que eu comentei também. E uma parte muito interessante que é de políticas, de você conseguir aplicar políticas de segurança, políticas de gerenciamento dos recursos, né? Até quando o César falou que o objetivo era, quando foi para containers, era melhorar o uso dos recursos. Então, você consegue estabelecer políticas, né? E aplicar isso de uma forma unificada em todos os clusters que você tenha deployados, né? Seja em ambiente multi-cloud, né? AWS, Azure, um ambiente virtualizado de vSphere, seja bare metal também, um ambiente físico, ou seja um que a gente chama de attached cluster no Edge Compute, né? Um cluster Kubernetes que não precisa ser um Google Kubernetes Engine, e você conseguir gerenciar isso, né? Daí tem a parte de Service Management e Kubernetes API também, que eu vou falar um pouco mais aqui na frente. Então, como eu tinha comentado, né, o Google ele criou o Google Kubernetes Engine, que é um serviço gerenciado do Kubernetes, né? Se você pode instalar o Kubernetes também em máquinas, né, mas você teria que fazer a instalação dos binários e gerenciar os binários do Kubernetes, né? O Kubernetes, um dos componentes dele é um masternode, que é um nó que basicamente ele gerencia os nós do cluster, né? E ele também tem API para você interagir com o Kubernetes. Então, quando você usa o Kubernetes Engine, você não precisa gerenciar isso nem instalar, né? E também não precisa atualizar esses nós. E tem algumas coisas que o Google faz também, como auto-scaling, auto-repair e auto-upgrades do clusters, né? A
A gente já teve aí, tá aqui no slide, né, chegou já a 15 mil nós, né, num único cluster. O GKL já tem bastante tempo que está em produção, desde 2015. Então a gente considera um produto muito maduro, né? E não só para empresas grandes, né? Pode ser uma empresa pequena também, é um cluster que se você criar um cluster com máquinas pequenas, né, com 2 vCPUs, 2 gigas, não é um custo tão elevado, né? Então o custo de entrada é menor, né? E aí o gerenciamento aqui unificado que eu mostrei, aqui tem um exemplo do painel, acho que infelizmente não dá para ver tão bem, mas ele aqui onde está as bolinhas vermelhas e verdes, né? A única bolinha vermelha e várias verdes, né? Aqui são clusters que são clusters tanto no ambiente on-premise, no ambiente do Google, no ambiente de outra cloud, até de um colocation. Tá? Você consegue gerenciar isso de uma forma unificada, né? E isso garante a consistência, né, da operação, né, e monitoramento desses clusters, gerenciamento deles. Tá? O Cloud Run que eu comentei, né, então um dos grandes benefícios dele o Cloud Run ele é recomendado, né, para aplicações que podem ter um spike de requests muito grande e precisa escalar isso. Ele escala mais rápido que um cluster Kubernetes, né? Ele tem a vantagem que escala para 0 também no ambiente gerenciado. Então isso, por exemplo, se você está numa cloud pública, você não está pagando por aqueles recursos, né? Ele consegue também ter controle de concorrência, né, dentro de um container deployado nele para não exaurir ele, né, e não fazer ele cair, né, e ele suporta aí HTTP, gPRC, ele suporta resolução nativa de DNS privados. Tá? E ele pode ser, o grande benefício, você pode executar isso não só nas clouds públicas, mas no ambiente on-premise ou no edge também. Tá? A parte de config management, né? Então ela se baseia um pouco no conceito de GitOps, que é basicamente você declara essas policies, né, num arquivo, de uma forma declarativa, num arquivo YAML, comita elas para o Git, e aí a partir dali existe um listener que pega essa policy e aplica nos clusters, né? Então você consegue pegar essa policy, comitar, você pode fazer gerenciamento de pessoas que gerenciam determinados clusters, né? Então, não sei, tem uma pessoa que gerencia um cluster no ambiente on-premise, outra que gerencia os clusters no ambiente da nuvem. Todas podem compartilhar esse ambiente, né? E você consegue fazer a configuração e o controle disso, né, a partir do config management. Você consegue fazer o enforcement de políticas de compliance da empresa, né? Então isso auxilia também, principalmente quando você tem diversos tipos de políticas, né? E você não precisa gerenciar isso de forma separada para cada cluster. Tá? Parte de Service Mesh que eu comentei, né? Então são 3 componentes principais. O primeiro é a observabilidade, né? Então você consegue ter diversas telemetrias dos serviços e identificar, por exemplo, se tem algum problema de latência, algum problema de erro, algum problema de saturação que está ocorrendo na aplicação entre os microserviços. Você consegue fazer o gerenciamento de tráfego, né? Então fazer testes AB, fazer lógicas de retry, né? Quem já foi desenvolvedor aí que nem eu, né? Vai reconhecer, né? Quando você tem que tá tendo um deadlock no banco, você tem que ficar fazendo uma lógica de retry no próprio código. Com o Service Mesh você pode tirar isso da camada de aplicação e deixar com o gerenciamento da infraestrutura com Istio, tá? E o Antus Service Mesh é baseado no Istio, então é um projeto
open source. Aí aqui o que a gente um pouco o que a gente enxerga, né, a eficiência que isso gera, né, então uma eficiência operacional, né, com coleta de logs, né, ou seja, consegue fazer buscas nesses logs, criar dashboards de erro, criar métricas e alertas para os times de operação identificarem um erro de uma maneira prévia, né, ou rápida ali, logo depois que ocorreu, fazer a monitoração, né, de todos esses microserviços, né, fazer verificação de saúde dos containers também, e toda a parte de performance management da aplicação também você consegue fazer com Anthos. Tá? E uma outra, algo que a gente vê bastante as empresas começando a usar, inteligência artificial. Né? Então, um dos componentes aqui do Anthos é você fazer o deployment, né, de modelos pré-treinados, né, que já foram criados tanto por profissionais do Google quanto por comunidades open source, de uma maneira com muito pouca fricção. Né? Então, por um clique, né, dentro do marketplace, você consegue fazer o deployment. Né? O que isso ajuda? Né? Ajuda os cientistas de dados, o time, os engenheiros de machine learning a não se preocuparem tanto com a infraestrutura e se preocuparem na criação de modelos, né? Que é algo muitas vezes extremamente complexo. Então isso tira, né, o ônus deles terem que gerenciar isso. Tá? E um outro muito interessante dentro da plataforma do Anthos é o Marketplace. Né? Então, o Marketplace, o Google está trabalhando com diversos fornecedores de software do mercado, por exemplo, Redis, Mongo, e você consegue fazer o deployment, né, dessas aplicações a partir do Marketplace. Então, com muito pouca fricção também, é um clique de deploy, você faz o deploy dessas aplicações, seja no ambiente on-premise, nas nuvens públicas, ou no Edge, como eu comentei. Né? Então, isso não só, né, as aplicações que vocês desenvolvem, vocês podem utilizar também as próprias plataformas open sources aí do mercado para enriquecer e não precisar fazer a instalação dos binários delas no ambiente on-premise ou em outras clouds. Tá. Além de tudo isso, né, uma outra frente do Anthos é a modernização das aplicações. Então, existe o Migrate for Anthos, ele consegue pegar uma VM, um ambiente virtualizado, e transformar isso num container. Né? O que você ganha com isso é que você não precisa fazer esse trabalho, ele consegue abstrair as principais dependências e a aplicação dentro da VM, transforma isso num container e faz o deployment, a implantação dentro do GKE. Né? Então você já ganha todo esse ecossistema de DevOps, né, de observabilidade dentro do ambiente do Google. Né? E consegue também, uma vez que com container você tem uma densidade maior de aplicações por recurso computacional, então você consegue reduzir custos também. Né? E aí aqui, por último, as três formas, né, seja aplicações já containerizadas e você utilizar o Anthos para elas, né, seja aplicações legadas que você transforme isso para containers, seja aplicações de terceiros, como eu comentei. Tá? Essa ideia aqui da apresentação. Obrigado.